já discutiu sobre conceitos de engenharia. Boa tarde, Gabriel. Obrigado por conectar. Então, eles já pegaram o jeito. Vamos esperar mais uns minutinhos. Pessoal, entrou o Leandro Bayer. Obrigado, Leandro. Aproveitem, façam muitas perguntas. Vocês têm 10 minutos ao final dos 30 de apresentação do Rafael Serralvo. Vocês têm 10 minutos para perguntas. Aproveitem. É bastante produtivo. Viu, Rafael? Eles têm uns nomes bonitos aqui de estúdio. O nome já assusta o adversário. Mas já intimida, né? Exatamente. Quando o adversário, põe o carrinho, já põe o carrinho com a mão tremenda, e aí não ganha. Ou o cara tem medo de apertar o disparador, o gatilho, pronto, já ganha. Ganha no nome. É isso, pessoal. O pessoal não está interagindo, o pessoal não está escrevendo. Tem o chat aqui, ó, só o Metuan Planalto, o Eagles Team. O Eagles Team, os caras são tão assim, educados que me chamaram de senhor Mauro, olha, dá uma olhada, Rafael. Eles vão chamar também senhor Rafael. Tá vendo só? O Gabriel também conectou. A Alfa, boa tarde, Alfa. A Jamile que foi a primeira que chegou aqui. Ela disse boa tarde para nós aqui. Ela escreveu boa tarde. Ela está aqui desde ontem, viu? Eu te contei, né, Rafael? Pessoal, então, 5:05. Vamos começar, pessoal. Obrigado novamente pela conexão. Semana passada foi super legal, foi super bonito. Bem-vindo à escuderia Tachi. Eu estava dizendo que semana passada foi um sucesso, o pessoal gostou muito, está muito bem organizado. E quero dizer para todos vocês que estão conectados que a gente está trazendo o Rafael Serralvo. O Rafael é de uma faculdade de engenharia industrial. Para quem não sabe, o ABC paulista, que é São Bernardo, São Caetano, Santo André, foi o berço da indústria automobilística no Brasil. Então, você tinha a Volkswagen, tem a Mercedes, tem a Volvo, tem a Scania, tem a Ford, tinha a Ford, quer dizer, todas as indústrias, a GM, São Caetano, todas as indústrias, quando chegaram no Brasil na década de 50, com fábricas, foram para o ABC. No ABC, a Faculdade de Engenharia Industrial, onde o Rafael é doutor em engenharia, foi a faculdade que mais engenheiros acabou provendo à indústria automobilística. Quer dizer, nos anos 70, 80, 90, você entrava numa fábrica de carros no ABC, grande parte dos engenheiros eram formados na FEI. Essa é uma história que a FEI tem. A FEI tem tradição, a FEI ganha vários e vários prêmios, compete em várias categorias, de várias instituições, e vocês vão dar mais do que o próprio Rafael falando para vocês, falando sobre carroceria, falando sobre chassi. Então, pessoal, Rafael, super obrigado por você ter gentilmente doado esse tempo para todos esses meninos. Eu tenho certeza que tudo que você falar aqui pode mudar a vida deles. Não, ganhar é o de menos. Mas o processo de evolução desses meninos e meninas pode mudar vidas. Então, nós da F1 School, a gente agradece bastante o seu tempo, a sua generosidade. Tá bom? Agora obrigado. É com você aí. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. É um grande prazer participar aqui com vocês. E eu gostaria, então, se me permitir, eu tenho um slide de introdução minha, só para o pessoal me conhecer. E aí, para eles entenderem quem é o Rafael, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Mas eu estou muito feliz aqui. Eu estou um pouco sem voz, tá? Eu fiquei ruim da garganta, mas já estou me recuperando. Então, minha voz está um pouco rouca. Compartilhar. Compartilhar.
tela. Me avisem aí se vocês estiverem vendo a tela. Agora sim. Ok, gente. Então, eu sou o professor Rafael Serralvo Neto, me formei em engenharia mecânica automotiva na FEI, fiz mestrado também na FEI e terminei meu doutorado agora também na engenharia elétrica da FEI. Como atividades extracurriculares, eu fiz parte do projeto da SAE, o BAJA, e também fiz parte da equipe Fórmula SAE. Como experiência profissional, eu trabalhei na Volkswagen Caminhões, trabalhei na Ford Motor Company, trabalhei no Grupo PSA, que é Peugeot Citroën, sou professor do Centro Universitário FEI, coordenador da equipe de projeto Fórmula FEI, né, aquela competição que o Mauro falou, que a gente participa. Atividades extraprofissionais, né? Eu trabalho também no Grande Prêmio do Brasil, né? Hoje eu sou o chefe da equipe de escrutínio da FIA para o Grande Prêmio do Brasil e também fiz parte do comitê técnico do Baja, tá? E agora também, a partir desse ano, eu voltei para a indústria automotiva, estou trabalhando na Stellantis, né? Eu tenho aqui 3 fotos para compartilhar com vocês. Uma é quando eu era jovem e eu ia assistir as corridas de Fórmula 1, eu era sempre muito apaixonado, entusiasta, e aqui eu tirei a foto com o carro do Ayrton Senna, em 1992, não podia ter entrado lá, mas eu passei pelos portões e dei um jeitinho lá para tirar uma foto, né? E hoje sou eu aqui trabalhando no Grande Prêmio, inclusive estarei lá a partir de amanhã, né, que é o final de semana do Grande Prêmio, e o recado aqui que eu passo para vocês é que sempre acreditem, né, sempre lutem, estudem, batalhem, mas que a gente consegue chegar, né, fazendo tudo direitinho, né, tudo bem planejado, bem estruturado, né, estudem bastante e que vocês vão chegar lá. Legal, gente? Deixa eu começar aqui a nossa apresentação. No final, vamos deixar o espaço para perguntas, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando de chassi, né? Eu aproveitei aqui para pegar as imagens mais recentes aqui no site da Fórmula 1 nas escolas, né? E, bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, qual que é o nosso ponto de partida, né? Nosso ponto de partida é o regulamento, né? É o regulamento técnico, né? Depois tem a parte desportiva e tudo mais, mas a gente, né, na concepção de um automóvel, né, de um carro de corrida, a gente tem que começar pelo regulamento, né? A gente tem que ler o regulamento, e o regulamento do Fórmula 1 nas escolas é um regulamento muito bem escrito, é um regulamento muito completo, às vezes até melhor do que muitas categorias de automobilismo nacional, né? Então, é um regulamento muito bem elaborado. Então, a gente precisa entrar de cabeça nisso. Por quê? Eu vou trazer aqui um dado histórico, né? É uma observação minha, mas aqui estão todos os campeões do campeonato de construtores da Fórmula 1, tá? Esse campeonato, apesar da Fórmula 1 existir a partir de 1950, o campeonato era feito só de pilotos. E em 1958 foi o primeiro campeonato de construtores, né, os fabricantes dos carros. E aí a gente pode notar, né, no início, diversos campeões diferentes. E a partir, eu destaquei aqui, né, o ano de 1984 e 1985, em que realmente começou a existir um domínio técnico. Como a gente pode dizer assim, o carro fazia muita diferença e o piloto, se ele tivesse a cabeça no lugar, ele seria campeão, né?
Aqui no passado, tivemos também carros dominantes, mas ainda tinha muito uma questão de ter um pouco de sorte, né, da fragilidade dos carros quebrarem e tudo mais. Então, só que a partir da década de 80 aqui, a McLaren, por exemplo, fez uma parceria muito boa com a Porsche, eles fizeram um carro imbatível, né? Do mesmo modo que a gente destaca aqui, ó, entre 1988 e 1991, um projeto também da McLaren com o motor da Honda, dominante, né? Não tinha para ninguém, o carro voava. Lógico que ela aliou, além de ter um super carro, ter dois ótimos pilotos, né? Ayrton Senna e Alain Prost, e aí a coisa combinou também no sucesso. E na 1992 a 94, o domínio foi da Williams. Por quê? Porque eles tiveram uma interpretação do regulamento, fizeram a suspensão ativa, contrataram a Adrian Newey, que hoje é da Red Bull, e aí o carro também colocava qualquer piloto lá, ele vencia. Da mesma forma, né? 96, 97. Depois teve, nos anos 2000, o domínio da Ferrari com o Schumacher, mas ele montou um time muito forte, né? Com o Ross Brown, né? E aí Jean Todt, né? Era um carro extremamente vencedor. Depois a gente teve outra era aqui da Red Bull, com Adrian Newey novamente, né? De 2010 a 2013, né? Talvez vocês eram muito pequenos nessa época para lembrar, né? O mais recente, né, que vocês todos lembram e foi o maior domínio da história, foi o da Mercedes, né? De 2014 a 2021, 8 títulos mundiais consecutivos por conta de um carro extremamente superior. Você poderia colocar qualquer piloto lá, né, que ele seria campeão. E agora, nesse último momento, que esse momento vocês já conseguem acompanhar, né, 2022, 2023, um no outro domínio, por uma mudança também de regulamento, em que o Adrian Newey conseguiu interpretar muito bem essa regra e conseguiu fazer um carro extremamente vencedor, né? É um domínio absoluto, né? O campeonato ainda faltam 3 etapas, mas o Verstappen foi campeão a 2 etapas de antecedência, quer dizer, 5 etapas, ou seja, sobrou, né? O campeonato já está decidido, construtores, tudo. Por quê? Porque eles interpretaram muito bem o regulamento e construíram uma máquina vitoriosa, né? Então, esse é o grande lance. O Fórmula 1 nas escolas é um pouco mais simples a questão, né, do piloto, mas o piloto também vai fazer a diferença, né? O tempo de reação dele pode também fazer a diferença, né? Mas a gente acredita que um projeto muito bem feito, mesmo tendo um piloto mediano ou um piloto bom ou qualquer que seja, se você tiver um bom projeto, o seu carro vai ser um carro vencedor, né? Então a gente sempre procura, né, buscar todos os detalhes para conseguir fazer um carro vitorioso, né? Embora, como o Mauro falou, quem está aqui já é um vencedor, né? O fato de vocês participarem, né? O fato de vocês trabalharem em equipe, o fato de vocês construírem algo, né? Na idade que vocês têm, é algo realmente que é uma vitória, né? Então a gente vai falar um pouco dos conceitos básicos, né? Do chassi, né? Eu particularmente eu acho muito interessante essa competição. A primeira vez, quando eu fui convidado, eu fiquei muito impressionado com o nível técnico dos alunos, né? E eu simplesmente eu comparava com a minha geração, né? Quando a gente era, né, mais jovem, que eu não imaginava que poderia sair um trabalho desse nível com jovens, crianças, né? Então pequenas, né? E impressionante. Então, eu sou muito entusiasta e eu quero passar um pouco aqui
dessa visão, né, de quem já viveu bastante e de quem participa eu também participo em competições com alunos da engenharia, ou seja, são um pouco mais velhos que vocês, né, mas já estão um degrau já abaixo do mundo profissional, da indústria, né, muitos também vão trabalhar com corridas, vão trabalhar com Stock Car, vão até a Fórmula 1, né, então eu já lido com esse tipo de gente, e eu fico muito impressionado com todo esse potencial que vocês têm e que vocês desenvolvem, né. Acho que eu queria começar aqui falando da segunda lei de Newton. Vocês já sabem, né, vocês já estão cansados, né, de ver, mas essa equação, né, a força é igual a massa vezes a aceleração, ela é uma dos conceitos mais importantes que a gente tem aqui para discutir, né, e é em cima deste conceito que a gente faz algumas reflexões, né. Se eu aumento a massa no meu caso, eu aumento a massa do carro, eu vou precisar de uma força maior para ele ter a mesma aceleração, né. Então, se eu aumentar a massa, eu vou precisar ter mais força para ter a mesma aceleração. Porém, a nossa força, ela é limitada, né. Se eu tivesse numa outra categoria que eu pudesse mexer no motor, tal, eu poderia, né, fazer alguma coisa, colocar um motor mais forte, né, mas não. A gente tem uma força limitada que é referente à cápsula, né, as cápsulas lá que é a nossa propulsão, né, é uma coisa particular da Fórmula 1 nas escolas, né, então a gente sabe que a nossa força é limitada. Então, se eu aumento a massa do carro, automaticamente a minha aceleração é menor. Então, esse é um ponto chave, é um ponto que a gente nunca mais vai poder esquecer. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que lembrar dessa segunda lei do Newton. Por quê? Porque o meu carro não pode, de forma alguma, ser pesado. Porque todos, além de ter a força limitada, a força é igual, né? A mesma força, a mesma cápsula, né? É como se todos corressem com o mesmo motor. Era uma competição que eu tinha no Baja, né? O Baja, que é um carro off-road, né? Aquela tipo a gaiola, os motores eram iguais para todos. Então não tinha como tirar mais potência de um motor. Então a gente tinha que fazer sempre os carros mais leves possíveis. Tá? Então, voltando a esse raciocínio, com a mesma força, quando eu diminuo a massa, eu aumento a minha aceleração. Tá? Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós temos que trabalhar com os veículos leves. Tá? Carro de corrida é sempre o mais leve possível. Na indústria automotiva, a redução de massa ela é muito importante também por conta do consumo de combustível. Porque se eu tenho um carro muito pesado, eu vou precisar de um motor mais forte. Esse motor mais forte vai consumir combustível. E o consumo de combustível, hoje, você tem limites, né, legais pela legislação, né, por emissões, né, pelo lançamento dos gases nocivos ao efeito estufa. Então, é uma obsessão muito grande, né? Não só nas corridas, mas também na indústria automotiva. Tá? Na aviação, nem se fala, né? A aviação é algo extremamente crítico, né? O avião para ter a decolagem, né? E o nosso regulamento, né? É bem nítido lá, né? Que eles colocam o limite, né? O peso mínimo, né? De 50 gramas. É pouca coisa, né? A gente fica assustado, né? Vocês já estão mais acostumados, mas, pô, 50 gramas aí é. Eu vou lá no mercado lá, peço meia dúzia de fatia de presunto lá, e se cortou muito gordo lá, o presunto já passou isso aí, né? Então
realmente é um negócio bastante desafiador, né? Mas, e ainda considerando que, né, a gente tem a cápsula, né? Que a cápsula é declarado aí que elas podem ter uma pequena variação entre 28,9 e 29,4 gramas, né? E aí nós temos também as dimensões mínimas e máximas, né? Lembrando que, né, aqui, ó, ele já até declara na regra, né, que se eu tiver com 49,9 gramas, eu não passo, né? A gente é reprovado, né? Então isso é muito importante. E aí, com essa filosofia, a gente tem que fazer o carro mais leve possível, tá? A gente sempre vai partir, a construção do nosso chassi vai partir sempre, né, do bloco, né, um bloco fornecido pela, pela organização, né, e isso depois é feito todo o projeto, né, que vocês fazem o projeto dele no Fusion, né, pelo que eu sei, e, e aí as geometrias são exportadas, né, para uma máquina, né, de comando numérico que vai fazer toda a, né, o shape, né, o design do veículo, tá? Nós temos aqui, né, algumas limitações, né, a gente também não pode simplesmente fazer tudo, né, do jeito, né, da geometria, exatamente do que a gente quer, né, a gente tem algumas limitações, né, existe este virtual cargo, né, que é justamente aí passada a dimensão dele, o carro tem que ter essas dimensões, né, para que eles possam, né, garantir, né, como se fosse uma parte de segurança, né, enfim, tá? Da mesma forma que o Fórmula 1 também tem que ter, né? E aqui eu queria trazer para vocês uma reflexão, né, considerando, né, a instalação da nossa cápsula, né, que eles também dão, né, entre 30 a 40 milímetros, né, a altura que ela pode ter, né. E eu coloquei aqui simbolicamente, tá, aqui a marcação do centro de gravidade, né, e eu fiz uma reflexão aqui para vocês pensarem, né. O centro de gravidade de um carro de corrida, ele tem que ser o mais baixo possível, né. Por quê? Porque o carro vai ser, ele vai percorrer, né, uma pista, né, e aí ele tem diversas acelerações, né, laterais, né, longitudinais, né, algumas verticais. E aí a questão da altura do centro de gravidade, ela é importante por conta do carro rolar, né, dele tombar nas curvas, né, e transferir muita carga e às vezes pode provocar um certo incômodo para o piloto e, e às vezes atrapalha a questão da dirigibilidade, né. No nosso caso, ele vai andar em linha reta, então eu fiz uma análise um pouco mais simples, né, porque ele não tem, né, lateral, né, ele só vai ter o longitudinal, né, mas se eu tiver o meu centro de gravidade alinhado com a minha cápsula, na hora que a gente aplicar a força, né, a força, na verdade a força vai para trás, mas a reação vai empurrar o carro para frente, né, esse é como se fosse o nosso motor, né, mas ela vai disparar os gases ali para trás, né, e nosso carro vai para frente, ela vai empurrar para frente, né. Se ela atuar na mesma linha do centro de gravidade, ele vai reto, né, em condições de equilíbrio, tá? Agora, se o meu centro de gravidade, né, for muito baixo, né, ou se eu fizer minha cápsula o mais baixo possível, né, eu vou criar, na hora que ela disparar, eu vou criar um momento, né, porque a gente vai ter um braço aqui, né, na linha do centro de gravidade, e o carro vai ter uma tendência, né, de abaixar a frente,
e levantar a traseira, tá? É lógico que a gente tem, né, o carro passa, ele não vai levantar, né, não vai sair voando também, porque ele está preso, né, naquela, com os ilhós, né, mas ele vai ter, né, se a gente fosse, colocasse uma balança precisa ali na hora da saída dele, ele vai ter uma tendência, né, de levantar a traseira e abaixar a frente. Da mesma forma que se o meu centro de gravidade ficar acima da linha do da minha cápsula, né? Eu criarei, na hora da minha propulsão, eu criarei um efeito inverso, né? E aí eu vou levantar a frente e pregar a traseira, né? Abaixar a traseira, né? Logicamente, nosso carro não tem suspensão, né? Então ele é mais rígido. Se ele tivesse suspensão, a gente poderia ver em algum vídeo de slow motion, né? A traseira descendo, a frente subindo, né? Mas essa é uma tendência, né, que o corpo rígido aqui, né, ele vai querer fazer, né? E provavelmente vai ter algum tensionamento aqui, né, da roda querendo subir. Beleza. O que também nós temos que tomar cuidado aqui, né? Na regra também, né? São exigidos alguns ensaios, né? Ou seja, o escrutínio vai realizar essas aferições, né? E vocês têm que garantir, né, que o carro vai atender essas condições, certo? Então, vocês vão precisar fazer esses ensaios em casa, fazer, né, garantir que, porque ninguém quer chegar na hora da inspeção, né, e ter algo reprovado, né, de algo tão, assim, nítido, né, que precisa ter, tá? Aliás, na regra tem um monte de detalhezinho que vocês precisam ficar muito atentos, vocês têm que ler e reler muitas e muitas vezes, né? As dimensões, né? Eu peguei algumas dimensões aqui básicas, né? Ah, primeira coisa, né? O conceito da dimensão logicamente que é algo que vai saindo conforme vocês vão delineando o carro, né? Mas vocês precisam ter os pontos de partida, tá? E o que eu quero colocar aqui para vocês, né? A gente tem aqui, ó, um entre-eixo, né, o wheelbase, tá? Que ele é definido que você pode ter entre 120 e 140 milímetros, tá? O que é melhor, né? 120, 140, 130, né? Isso vai depender, assim, tem consequências, né? Eu, particularmente, gosto de entre-eixos mais curtos. Por quê? Porque o entre-eixo mais curto quer dizer que o meu carro é menor. Então, a maioria das vezes, todas as competições que eu participo, eu sempre procuro deixar o entre-eixo no mínimo possível, porque o meu carro tem que ser o menor. Pode ser que ele tenha um problema numa pista tal, numa pista assada, pode ser, né? Mas conceito é o menor possível, porque se eu tenho um entre-eixo muito grande, meu carro vai ser mais comprido, ele vai ser mais pesado, tá? Ele pode ter a questão quanto maior é o entre-eixos, né? Você vai ter uma estabilidade maior, né? Nas curvas, mas no caso aqui não tem curva, né? Mas ele pode ter uma estabilidade maior ou ele pode transferir mais por conta do entre-eixo estar mais longo, né? Da mesma forma, né? As larguras, né? Especificamos aqui, né? Mínima para dianteira, mínima para traseira, tá? De novo, né? A gente sempre procura trabalhar no menor possível, porque também, quando o carro vai ficando muito largo, depois a gente vai ter outras implicações, né, no tamanho do carro, né, depois nós vamos ter a questão da área frontal,
né, a projeção dele, né, e aí vai começar também a influenciar um outro tópico, né, que a gente vai beliscar aqui, mas a gente vai deixar para outra semana lá, né, para falar de aerodinâmica, né, mas a área frontal é algo que vai também, né, atrapalhar, né, a velocidade, vai atrapalhar o consumo de combustível, né, você pode ver que os carros que são grandes, né, caminhões, tudo, né, eles têm aquela área grande, aquilo lá atrapalha muito a questão do consumo. Né? A gente tem também, né, as medidas também mínimas, né, para pneus, né, dianteiro, traseiro. Se não me engano, isso aqui é até novo, né, porque antigamente eram iguais as rodas, agora vai ter uma diferença, né, de traseira, né. Então também de novo, né, assim, a gente tem que pensar em ter a menor roda possível, né, porque é peso a mais, né, é área frontal a mais, então tem um monte de coisa que a gente precisa pensar, mas eu sempre provoco, né, essa questão do mínimo possível, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar da segunda lei do Newton, né? Porque para a gente deixar um carro leve, ele precisa ser pequeno. Para vocês terem uma ideia, a Fórmula 1, ela usa lastro, né? Você tem uma definição lá de peso mínimo, né? O que acontece? O carro ficou muito pesado, né? Antigamente, eles pesavam 500 quilos, né? E hoje eles estão grandes, eles estão pesados, eles estão com 750 quilos. É muita coisa, né? Ah, mas as equipes procuram fazer os carros mais leves. Ah, é 750 quilos. Mas eles fazem o carro com 700 quilos. 680. Aí ele tem que colocar 50, 60 quilos de lastro. Só que aí qual que é a diferença? Ele coloca o lastro aonde lhe melhor convém. Para quê? Para poder ter uma melhor distribuição do centro de massa do carro, do centro de gravidade do carro. Tá? Então, muitas vezes, para acertar o equilíbrio do carro, né, isso aqui é uma peça, né, que vai encaixar daqui na asa dianteira, tá? E vai mexer com o balanço do carro. O carro vai segurar mais à frente. Então, quanto mais leve a equipe conseguir fazer o carro, melhor. E para vocês, essa filosofia também é válida, né? Se caso vocês fizerem um carro abaixo dos 50 gramas, vocês podem, eventualmente, fabricar peças um pouco mais pesadas, né? Para acertar o equilíbrio do carro, né? De acordo com o que vocês acharem que lhes convém melhor. Tá? Pintura, né? A pintura, pessoal, né? É algo extremamente importante. A pintura ela é importante não só para a aparência, né? No caso, os carros de corrida, né? Eles têm os patrocinadores, que são os que mantêm a equipe, né? E aí precisa levar as cores da equipe, dos patrocinadores. No caso de vocês também, né? Eu sei que vocês têm patrocinadores, né? Os apoiadores, né? Os parceiros. Muitas vezes vocês recebem materiais, serviços, né? E vocês querem colocar. Então vocês têm a identidade visual do carro de vocês e tudo mais, né? Porém, a pintura é algo que pesa no carro, certo? Eu posso mostrar aqui uma Ferrari de Fórmula 1. Se vocês olharem aqui, essa parte traseira aqui, é a fibra de carbono. Ou seja, de longe, quando a gente está assistindo na TV, né, você vê a cor do carro vermelho, ok, né? E depois você vê aqui o preto, né? De longe você acha que é vermelho e preto o carro, né? Atrás é preto, mas não é. Na verdade, o preto
ele não tem nem pintura. Por quê? Porque a pintura chega a pesar, às vezes, mais de 10 quilos, né? Porque o carro é muito grande, né? No carro de vocês, vocês precisam ah, quantificar isso, né? Vocês têm que pesar o carro antes de pintar e depois de pintar, para quantificar. E, se possível, estudar tintas mais leves, né? Às vezes você vai usar uma tinta metálica, mas a tinta metálica ela é mais pesada, né? Os carros de corrida, ultimamente, eles têm ficado muito fosco, sabe? Por conta disso, por conta de ser mais leve. Então, são esses pequenos detalhes aí que costumam fazer uma grande diferença, tá? E aqui é bem nítido, aqui a gente vê a fibra de carbono direta, nua e crua. A questão do atrito também é algo que eu também quero levar aqui em conta com vocês, né? Usar rolamento ou não, né? O sistema é simples, né? É igual a gente fala, pô, né? Qual que é a minha aplicação? O que que eu vou fazer? Um carro de arrancada, por exemplo, eles não usam nem água no motor, né? Aquele aditivo lá, aquele líquido de arrefecimento, eles não usam. Por quê? Porque ele vai andar por 10 segundos e vai desligar, né? Então, vou colocar rolamento, não vou colocar um rolamento, né? O rolamento é mais pesado, vai custar dinheiro, né? Eu vou fazer um conceito mais simples, né? Vou fazer um eixo direto, ou, né? Eu acompanhei algumas equipes que investem mais, têm mais dinheiro disponível, aí eles colocam um rolamento de cerâmica, né? O rolamento de cerâmica ele custa muito mais caro, né? Mas ele é muito mais rápido, né? E ele é mais leve, ou seja, em termos de performance, se você não está preocupado com o custo e tudo mais, você tem um caixa disponível, ele vai responder melhor. Ah, eu não tenho grana, mas eu quero usar um rolamento, vou usar um rolamento simples, né? Um rolamento convencional, que é aquele rolamento de aço, né? Eu não vou ter uma boa velocidade comparado com de cerâmica, né? Ou eu vou ter um rolamento híbrido, né? Eu já vi que existem rolamentos híbridos, né? Que é um pouco com cerâmica, um pouco com metálico, né? E aí ele fica intermediário, ou seja, né? Então é um equilíbrio, não é nem para um lado nem para um outro, tá? Aí é questão de como que a equipe vai querer fazer. E a parte de testes, eu sei que às vezes é muito difícil conseguir uma pista, né? Mas eu sei de equipes que conseguem testar, né? A parte de teste é uma parte extremamente importante no processo de vocês para poder validar os conceitos, porque muitas vezes, né? Você não consegue quantificar quanto que eu vou ganhar com este rolamento aqui, ou quanto que eu deixaria de economizar. Então, quando vocês fazem testes e com repetitibilidade, né, não adianta fazer uma e outra, quer dizer, você pode ter algumas variações, né, mas quando você faz esses testes, você consegue mensurar. Então, assim, eu coloquei essa distribuição de peso aqui, o resultado foi esse. Mudei a distribuição de peso, o resultado foi aquele. Qual que é a influência da massa, né? O meu carro, no mínimo, faz em quanto? O meu carro com 10% a mais, 20% a mais, faz quanto? Né? Então, o que é mais influente? Né? É mais influente essa geometria ou o peso? Né? Eu quero fazer um negócio bonito ou um negócio mais funcional? Né? O que vai ganhar mais? Então, o teste, né, ele é onde vai colocar responder as perguntas de vocês. E fazendo um teste bem feito, fazendo um teste, por exemplo, setorizado, né? Você fala assim, beleza, o tempo foi igual, mas nesse primeiro setor aqui, ele acelerou mais, entendeu? Não, às vezes, se pegar só o tempo final,
às vezes não vale, mas você pega o tempo inicial, a metade, aí você consegue ver como que ele acelerou, depois ele perdeu a força, mas será que eu não consigo pegar a parte que ele acelerou bem e usar, e aí outra misturar, e aí fazer ele acelerar melhor e ter uma velocidade no final melhor? Então, são essas coisas que vocês acabam. Isso foi muito tirado da Fórmula 1. Antigamente, a Fórmula 1 testava sem limites, e aí depois começou a impor limites, né, nos testes, porque as coisas evoluíam demais, né? Eu acho que por agora, né, nessa parte de chassi, eu termino. A gente abre para as perguntas agora, né? Depois a gente vai fazer a parte de carroceria, certo, Mauro? É isso mesmo, legal, obrigado, Rafa. Você sabe que na semana passada eu falei muito dos princípios da física, né? Então a gente pegou as três leis do movimento, a segunda lei do movimento, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei, né? A Fm vezes A, e falamos também do atrito, falamos disso, e hoje foi legal porque você trouxe o carro, né? Você foi um pouco mais no detalhe e chamou a atenção que a leitura e a compreensão dos regulamentos são fundamentais, tanto para eles que fazem essa disciplina da F1 School, como também a Fórmula 1 verdadeira, a real. Quer dizer, o princípio de trabalho, o conceito é esse, né? Deve ter alguma brecha, deve ter alguma oportunidade. O que eu posso fazer? Esse cara que descobrir essa brecha, essa oportunidade, vai ser a equipe que vai ganhar. Eu falava para eles que são 23 metros e menos de 2 segundos para você ser o campeão. Então, o campeão se faz nos detalhes. Então, eu acredito que todos os meninos e meninas que estão conectados têm que se torturar nos detalhes, porque é aí que vocês vão ganhar. Exatamente. Pessoal, alguma pergunta? Senão a gente já vai. Ah, o Gael. Opa, boa Gabriel. tarde. Oi, Boa tarde. Gael. Boa tarde. Pois eu tenho uma pergunta. Com relação ao carro de vai ser em linha reta, né? Haverá uma diferença entre esses eixos. Com relação ao eixo traseiro, ele é mais encurtado, né? Com o da frente. Se eu deixar eles iguais, né, na mesma diferença, haverá alguma diferença? Ou ele poderá ir para os lados? Eu vou perder mais velocidade do carro? Como que isso pode influenciar? Você está falando da bitola, né? Que é a distância Isso, entre isso. eles, né? Olha, a bitola na aceleração longitudinal, ela não vai ter muita importância porque a sua roda não é trativa, né? A tração ela não vem da roda, a tração ela vem do seu propulsor que fica lá a cápsula, né? Então não vai ter muita diferença não, tá? Você não vai sentir isso. Agora, se fosse trativa a roda, igual em carro, aí pode ter uma sensibilidade maior, né, ou menor, dependendo se você abrir muito a bitola ou fechar, tá? Ou, principalmente, em movimentos laterais, né, quando faz curva, aí sim faz bastante diferença no equilíbrio, mas no trabalho de vocês não vai fazer diferença. Ok, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, Rafa, vamos colocar então, Vamos, compartilhar a aerodinâmica agora? a carroceria, né? Ah, não, desculpa, É, agora é carroceria, desculpa. é, A aerodinâmica é semana que vem, junto com o semana que pessoal de vem. material. Isso. Vamos compartilhar então, gente.
Aqui. Estão vendo a tela aí? Perfeito. Vamos falar da carroceria, né? É, a gente vai tomar cuidado para também não invadir, né, a parte que eles são assuntos muito parecidos, né, com a parte de aerodinâmica, né, porque a nossa carroceria é todo o conceito, né, mas a gente vai tentar buscar ah, as tomadas de decisões, né, e tudo mais, e a gente deixa para a próxima aula os assuntos mais focados aí, né, nas cargas aerodinâmicas, né, na questão do túnel de vento, dos testes, dos ensaios, né, dos coeficientes e tudo mais, tá? Bom, teve uma evolução, né, eu acho que agora vai ser o primeiro ano no Brasil, né, eu não sei se, eu não acompanhei ano passado, mas agora que tem, né, o formato do, do carro com o Halo, né? Eu acho que isso não tinha antes, né? Antes ele era aquele charutinho, né? E eu vi que agora introduziu, eu acho que vai ser o primeiro ano aqui, pessoal, no Brasil. Se eu tiver enganado, depois vocês me falam, mas eu vi que eles fizeram, né, esse apelo, né? É uma mudança bastante significativa, né? E o carro está mais parecido com um carro de Fórmula 1, né? Eu trouxe aqui o carro de Fórmula 1, né? E é muito legal que o negócio fica conectado, né? Com a segurança, com tudo que já está sendo feito, né? Na Fórmula 1. Então tá lá, né? Na área de downloads para vocês, vocês já têm, né? Os arquivos, né? Do Halo, né? E o capacete. Então o negócio ficou bem aproximado da realidade, né? E o Halo, ele tem um intuito muito grande aí para a segurança, né? Que no nosso caso, né, ele é uma representação, né? Inclusive, é exigido um teste lá, né, de resistência e tudo mais. Estava até no slide da minha primeira apresentação, mas que você tem que aplicar uma carga de 1 quilo, né, e tem um braço lá, e aí acaba gerando 2 quilos, né, para mecanicamente o Halo suportar, né? Mas aqui estão, né, as vistas dele, né, o capacete. Então eu acho que isso é um negócio que veio para ser, né, é um negócio novo, né, mas que é muito interessante para deixar ele atualizado aí com relação ao carro de Fórmula 1, né? Bom, para quem tem dúvida, né, eu trouxe aqui a imagem de um carro se acidentando, né? Para quem tem dúvida se o Halo ele é eficaz, né? Eu acho que olhando essas fotos aqui, a gente não tem dúvidas, né? Olha que cena impressionante, né? A gente não tem dúvidas que ele é muito, muito importante, né? Ele gerou um aspecto um pouco esquisito, né? Os que são mais antigos, assim, que gostavam, né, da Fórmula 1 antigamente, né, à primeira vista estranhou, mas agora eu particularmente já estou acostumado, né? E vejam só, pessoal, olha o carro capotando, né? Inclusive, ele tinha, né, aquele Santo Antônio, né, que é aquela parte mais alta do carro, e esse Santo Antônio que protege a cabeça do piloto, até então era a única coisa que protegia, ele foi simplesmente aniquilado, né? Quando o carro capotou e foi andando de ponta cabeça, raspando no asfalto, ele simplesmente deixou de existir. E o que segurou mesmo para o piloto não perder a cabeça foi o Halo,
né? E uma outra cena importantíssima, né, foi o acidente do Grosjean, que foi acho que em 2021, se não me engano, em que o carro dele passou no meio do guardrail, né, as lâminas abriram, né, e se não tivesse o halo, né, a cabeça dele seria decepada, né, assim como já aconteceram outros casos com pilotos que bateram assim no guardrail e a cabeça decepou, tá? Tiveram alguns pilotos, infelizmente, perderam a vida dessa forma. E o Halo, né, aqui é uma animação, né, ou seja, é uma animação do que aconteceu com o carro dele, depois o carro pegou fogo, né, porque na hora que o carro se partiu aqui, né, vazou o combustível e aí pegou fogo, mas ele conseguiu sair, né, porque a cabeça dele não foi dissipada, né, foi um negócio muito, muito impressionante, né, quem não viu essa imagem consegue ver, né. Então, assim, indiscutível na Fórmula 1, né, além do aspecto também de voar objetos com grandes, né, com pneu, alguma coisa assim, na pista, né, vai salvar a vida. Então, agora vocês estão, né, trabalhando aí numa definição, né, com o aspecto do Halo, né, e as dimensões, né, agora a gente vai falar de dimensões. E de novo, pessoal, quando a gente fala aqui em dimensões, a regra ela dá uma liberdade para vocês trabalharem, né? Essa overhang aqui, o dianteiro, né, seria aqui, né, essa parte aqui partindo, né, do eixo dianteiro, né, você tem uma distância aqui que pode variar de 30 a 40 milímetros, né? E o detalhe também, turma, vamos ter bastante critério na medição, né? Por quê? Porque as medições, vocês podem projetar uma coisa no computador e depois, na hora da construção, eu vou falar um pouco mais dessa parte ali no final, mas a construção ela é importante, o zelo, o cuidado, né? Porque pode estar no computador uma coisa, mas na prática outra, tá? Então isso vocês têm que tomar cuidado. Não é porque foi desenhado que vai estar igual, vocês têm que conferir. E critério para medir, né? Você vai medir um negócio de 1, 2 milímetros, você não vai pegar uma trena, né? Você tem que pegar um paquímetro, tá? É, você também tem que tomar cuidado aonde você vai fazer, né? Quais condições ambiente, né? As salas de metrologia, elas são climatizadas, né? Por quê? Porque às vezes você tem dilatações, né? E quando a gente fala o carro é muito pequeno, né? A massa é muito pequena. Então qualquer coisinha faz diferença. Então vocês precisam, né, não pode deixar o carro no sol lá, né? 40 graus e depois vai medir. Às vezes vai dilatar alguma coisa, né? Eu já fiz inspeções de carro de Fórmula 1 que foi um descuido, né? A maioria das vezes que eles são desclassificados foi um descuido de um negócio que ficou 2 milímetros para fora e aí, perdeu, né? Vocês viram duas corridas atrás, dois pilotos, né, um da Mercedes, outro da Ferrari, desclassificados, né, por conta de algo que estava fora da medida. A gente já desclassificou um carro do Hamilton aqui no Brasil, porque a asa dele estava mais aberta do que deveria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vamos medir direito, né? É, uma condição, deixa o carro lá estabilizado, né? Temperatura, tudo, porque às vezes é 1 milímetro que vai fazer diferença, né? Ah, aqui a mesma coisa, né? Para a gente definir a asa dianteira, né? É, dar a altura máxima, tudo no regulamento, assim, né? Quando colocam máximo, mínimo, né? Tipo, só tem é,
altura máxima. Então, de repente, vocês têm que parar para pensar, poxa vida, eu acho que quanto maior, melhor, né? Normalmente, tá? Então, pensem sobre isso, tá? Assim, tem o peso mínimo. Por que tem um peso mínimo? Porque é melhor, quanto mais leve, melhor, né? Não tem peso máximo. Por quê? Porque se o cara quiser fazer um carro de 1 quilo, ele vai fazer, mas qual que é a chance dele se dar bem, né? Então, às vezes assim, é uma dica para vocês, você nem está pensando em alguma coisa, né? Mas ele está falando, olha, é 25 máximo. Puxa vida, então eu acho que eu vou trabalhar nos 25, entendeu? Na, na Fórmula 1 a gente tem os gabaritos, e quando a gente passa nos carros, o gabarito é assim, ó, você pode vir até aqui, né? Então você pega o gabarito, todos os carros vão até lá, todos, não tem um que sobra 2 milímetros, não, por quê? Porque ali é o limite, né? Então, pensem, tá? Pensem, né? As decisões, é aquilo que eu estou falando, né? É, são muito particulares de vocês, né? Mas eu sempre vou no mínimo, né? Ou seja, o regulamento é o peso mínimo, é o mínimo, é o carro menor possível. Por quê? Porque vai ser mais leve, porque vai judiar mais. Se você tem um negócio muito grande também, né? Quando faz uma força no eixo dianteiro e está muito longe, ele vai transmitir essa força, né? E o momento vai ser maior, né? Você vai ter uma alavanca, um braço vezes a distância. Então aí você vai ter que fazer uma estrutura mais rígida, e isso é mais peso, né? Então tudo pensem, né? Olha lá, tá indicando aqui os mínimos, tal, né? Então vão pensando, né? Sempre trabalhar com os mínimos possíveis, tá? Dentro do projeto de vocês, tá? O tipo de asa, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso aí é aerodinâmica, a gente vai ter, né, na próxima aula, né? Mas assim, eu vou fazer os elementos, né? Ou eu vou fazer um só, né? Quantos elementos eu vou ter, tá certo? O que que eu vou ganhar com isso, né? Pô, em princípio, né? Eu vou fazendo muitos, eu vou adicionando complexidade, de repente fica mais pesado, né? Ele tem que compensar, né? Por exemplo, essa aqui, a gente está falando dessa aqui, essa asa aqui com 3 elementos, ela tem que ser melhor, né? Ela tem que quebrar melhor o meu fluxo, ela tem que direcionar melhor o meu ar, senão eu não vou fazer um negócio mais complicado, com um monte de peça, vai dar trabalho, eu vou perder tempo, né? Ela tem que ter uma vantagem nisso, né? A mesma coisa, né? Ó, eu tenho alturas máximas, né? Eu tenho o overhang traseiro, né? Ou seja, eu tenho entre 30 e 40, quer dizer, se eu fizer com 40, ele vai ficar mais longo, maior, né? Mais pesado, né? Será que eu consigo fazer com 30? Eu tenho que buscar os 30, né? Mas não coube. Então vai para 31, 32. Mas você já chega com 40, você já está indo com a cabeça, né? Muito, né? Assim, de falar, poxa vida, né? Eu tô já trabalhando com tudo grande, né? Com tudo pesado, tá? Então vocês precisam tentar diminuir o máximo possível, tá? Mas vai ficar feio, tal, não. Tenta. O que você vai priorizar? Você quer um carro bonito ou você quer um carro bom, né? Mas meu carro tem que ser bom e bonito. Então tenta quebrar a cabeça. Faz mais, queima mais pestana, vai faz teste, né? Tem o brainstorming, olha, né, vê os concorrentes, vê como é que é lá fora. Hoje com a internet é tudo muito fácil, né? As medidas, né? Olha lá, tá vendo? O mínimo, né? Ou seja, ó, ele quer o mínimo aqui de 50 milímetros. Se eu fizer com 60, né? Mas você vai ser maior, vai ser mais pesado. Então, são coisas, né? Aqui também, né?
a parte, né, da inspeção, né, quando você vai fazer, né, os elementos. Aí você sabe que você vai ter uma esfera, né, de 5 milímetros. Então, a, a funcionalidade, isso vai ser discutido na nossa parte de aerodinâmica, né? Mas as decisões, né, na hora de confeccionar, né, você vai querer fazer, normalmente o pessoal costuma fazer tudo isso aqui impresso em 3D, né? É possível fazer, fica mais pesado. Eu já sempre já falo, ó, faz o mais leve possível, né? Tenta fazer tudo o mais leve possível, tá? E aí, né, é a questão né, da seriedade, quando eu falo quando a gente precisa tomar muito cuidado na hora de medir, né? Justamente por conta, né, dessa filosofia, né, de penalização. Por exemplo, aqui, né, nossa medida é 50 milímetros, né? O mínimo absoluto. Se eu fizer com 49,9 até 49, ou seja, eu estou ali 1 milímetro menor do que é o permitido, já vai perder 2 pontos, né? Então são 2 pontos por milímetro. Se você pega um paquímetro mal calibrado, um monte de coisa e vai, e depois você conta com aquilo, e aí você vai chegar lá e perde 1/10 de milímetro, 2/10 de milímetro, você já cai, você perde 2 pontos. Então, a gente não pode comer bola com isso aqui, né? Essas questões de medidas, a gente não pode, né? Por isso que precisa ler, reler o regulamento o tempo inteiro, e quando você não tem nada para fazer, você pega o regulamento para ler de novo, porque às vezes você tem ideias, você tem sacadas, você, poxa vida, eu não tinha pensado nisso, e aí pode te dar uma grande diferença. Da mesma forma, né, que quando vocês vão também desenhar, né, o conceito do seu veículo, né, lembrando sempre, né, a gente vai discutir, né, essas questões na aula de aerodinâmica, mas quando o carro é muito grande, quando o carro é muito largo, quando ele é muito alto, ele acaba criando uma área frontal muito grande. E esta área frontal, ela vai criar uma parede que vai segurar o carro, né? E o carro vai perder a velocidade. Então, quando a gente fala, vamos tentar buscar sempre o mínimo, é nisso que a gente está falando. É para a gente ter a certeza que as coisas estão ali, né, bem encaixadas, né, e bem fazendo sentido, né, para a gente ter uma performance maior, né. E aí, pessoal, uma coisa que eu queria destacar, né, é que isso é muito interessante com os carros de Fórmula 1, né. Os carros de Fórmula 1, a precisão, né, aqui é um exemplo aqui, né, que vocês podem ter uma asa reserva, né, vocês podem, porque pode ser que quebre, né, principalmente na hora que ele desacelera lá, que ele bate, né, e às vezes elas são muito frágeis e aí acaba quebrando, né, e aí não tem como fazer reparo, mas então existe a possibilidade. Agora, imagina, vocês pegam uma asa, uma dá certo, aí você pega a outra, não dá certo, né, por quê? Porque não foi feito com a precisão, com a qualidade, né? E isso é uma coisa que na Fórmula 1 é impressionante. As peças, elas encaixam, né, de uma forma, assim, como a gente nunca viu, né? Ele tira uma asa, coloca outra, encaixa perfeitamente, milimetricamente. Ele tira uma suspensão. Então, assim, se você precisar trocar uma peça com a outra, elas vão entrar, elas vão encaixar. Então, uma carroceria, né?
essa asa dianteira, todo o tipo de encaixe, né? Vocês têm que se atentar com esses detalhes. Primeiro, para você não perder tempo, né? Porque às vezes você fez lá, correu tudo, aí já vai chamar você, se classificou, já vai. Então não tem tempo, né? Vocês têm que correr. Da mesma forma a Fórmula 1 também, né? A Fórmula 1 dá um problema tal, ele tem que trocar muito rápido a peça, porque ele não pode perder tempo, né? Entre aquelas classificações, né? Que vai fazendo aquela mata-mata, né? Ou, ou num treino mesmo, que ele, se ele ficar muito tempo parado, ele não vai conseguir andar, fazer a bateria de teste que ele tem que fazer, ou vai cair uma chuva e ele precisa trocar um negócio lá rápido, porque vai cair a chuva e na hora que ele entrar na pista vai estar molhada. Então, tudo que for competição tem que ser tudo muito rápido. E aí, essa dica que eu dou para vocês, né, dessa questão de fazer tudo muito milimetricamente, né? Encaixar, testar, né? Se tiver alguma coisa entrando forçada, dá uma lixadinha, né? Porque eu sei que esses carros têm bastante coisa assim que você vai dando aquela amaciada, né? Um jeitinho, mas que eles fiquem também iguais, que eles fiquem também assim dentro da regra, né? Se for fazer uma análise, você põe uma asa, ela tá dentro. Aí você troca, coloca outra asa e dá problema, né? Eu lembro que os Fórmula 1, eles levam lá no box da FIA que a gente fica, né? Ele tem 3, 4 bicos reservas, ele leva os 4 para medir o carro com esses bicos. Porque se porventura um bico tiver muito diferente do outro, e na hora dele trocar, porque precisou trocar, não é nem aquele que ia correr, mas bateu, quebrou o negócio, troca o bico. E aí no final da corrida, a gente pega para fazer a inspeção e esse bico tá fora, ele vai ser desclassificado. Então eles têm que ir lá, eles já têm que passar todos os bicos que eles têm, né, para poder ter certeza que vai estar tudo dentro da conformidade. E aí é a qualidade que vocês têm que tomar o cuidado para construir esses carros. E mais uma vez aqui eu agradeço, né, essa parte de carroceria e fico aberto aí para os questionamentos. Super obrigado, Rafael. No tempo, muito legal. Tá no tempo. Tem uma pergunta aqui que eu não quero desperdiçar. A escuderia Eagles, né? Pessoal, as águias, eles falaram assim, a pergunta é assim, literalmente, e quanto ao centro de pressão do carro gerado pela força da cápsula? Ele está falando ainda da sua apresentação de chassi. E quanto ao centro de pressão do carro gerado pela força da cápsula? Pergunta. O quão sua posição pode influenciar na performance do carro? O centro de pressão que ele está falando é o centro de pressão das asas, né, da parte de aerodinâmica, né? Por Eu isso que eu entendo. estou citando Eu, literalmente, porque também eu achei entendo. dúbio, mas É, parece que ele quer saber a posição da cápsula, alguma coisa assim, né? é. A posição da cápsula Uhum. tem algum efeito Então, na performance do carro? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado. O que acontece? Isso, ele está falando é, agora em relação à aerodinâmica mesmo. é. O centro de pressão não vai ter influência porque o carro está parado, né? Ele vai sair do zero ali. Então, o mais influente é o centro de gravidade, porque é onde a força vai atuar. O centro de pressão ele seria usado quando o carro está numa certa velocidade, que aí está atuando a força aerodinâmica e aí o equilíbrio do carro vai mudar, né? Então, para isso que eu mostrei aqui na primeira parte, o centro de pressão não vai ter influência. Obrigado. Pessoal, alguém se anima para mais alguma pergunta? A Eagles Team está te agradecendo. Valeu. Pessoal, outra escuderia.
Lembre-se, pessoal, ainda teremos o Rafael aqui com a gente, semana que vem, vai falar sobre aerodinâmica, como o próprio Rafa está dizendo. Os assuntos, eles se sobrepõem. Não dá para... Semana passada eu falei da física, e eu mostrei também uma carroceria, porque como que eu vou falar de física? Se não vira um exercício teórico de física, não é o caso. Aí eu citei, só que hoje você chegou e colocou outro aspecto, aspectos de norma, regulamento, tal, que eu não falei na semana passada, porque não é a minha especialidade. Então, pessoal, os assuntos têm uma pequena sobreposição, é natural que isso aconteça, e isso é o que garante a harmonia do carro. Se os assuntos fossem estanques, aí sim que seria preocupante. Pô, o cara falou uma coisa, o outro vai lá e fala um conjunto de outras informações. Não, as informações estão suavemente conectadas, é isso que faz o carro vitorioso, né? Se tiver um carro que essas coisas não se interliguem, provavelmente, na indústria automobilística a gente fala muito disso, da harmonia do carro. Então tem que ter harmonia, o chassi tem que ter harmonia com a carroceria e tudo mais. Na Fórmula 1 a gente já viu chassis maravilhosos e carrocerias que não davam resultado, a gente já viu, mais antigamente, agora não, mas a gente tem histórias no passado onde carroceria, motor, chassi não tinha harmonia. Sim. A Red Bull começou a acertar bem agora, com o motor da Honda acertou também, né? E tem carros de passeio, carros que a gente anda por aí, que você fala, você entra no carro, você fala, esse carro não está harmonioso. Esse carro, você tem um ride, tem um rendering diferente, você fala, pô, mas o compromisso aqui não ficou legal, né? Então falta harmonia. Então é bem isso. Pessoal, algum ponto a mais? Nós temos mais 5 minutos. Se tiver mais uma pergunta, 2, ainda cabe. Senão, a gente já vai agradecendo aqui o Rafael, porque o Rafael ainda vai trabalhar hoje. Vocês pensam que é essa vida tranquila de vocês? Não. O Rafa vai dar aula, certo, Rafa? Na verdade, eu vou para São Paulo, que eu vou para Interlagos, que amanhã tem Fórmula 1 já, né? Então, tem que trabalhar de qualquer jeito. Tem que trabalhar. Feriado não vai ter folga, não. Ok, Rafael, super obrigado. Obrigado a Eu que todos que agradeço, estiveram. Mauro. Foi muito legal. Muito E obrigado. agradeço você novamente, Rafael, pela generosidade, o tempo. Pessoal todo que conectou, super bacana. Se tiver perguntas, tragam semana que vem. O Rafael vai estar aí, quer dizer, uma pergunta, uma angústia que vocês tenham, traz para o Rafa resolve. Tá bom? Legal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos aí, um grande abraço. Valeu.